Mais de 10 milhões de brasileiros são portadores do diabetes. Essas pessoas precisam medir o nível de glicose no sangue com frequência e fazem isso por meio de um exame. Será que é possível um aparelho que faça esse exame sem aquela incômoda picadinha no dedo? No Eureka de hoje vamos mostrar um projeto inédito desenvolvido por alunos da PUC Minas. Uma inovação tecnológica que pretende ajudar os diabéticos a medir a glicemia de uma forma menos invasiva. Glicemia é a concentração de glicose, ou seja, açúcar que as pessoas têm no sangue. A glicemia muito elevada pode indicar diabetes, que é uma doença causada pela deficiência da produção ou ação da insulina no organismo. Existem dois tipos de diabetes, o tipo 1, que em geral acontece durante a infância ou adolescência, e o tipo 2, que está ligado a fatores hereditários, obesidade e sedentarismo. O diabético tipo 1 é o diabetes que aparece normalmente na infância, mas pode aparecer no adulto jovem, e ocorre uma alteração imunológica em que as células do pâncreas são consideradas estranhas ao organismo, são atacadas por esses anticorpos, então o pâncreas passa a não produzir insulina. Então são os pacientes que dependem da insulina para se controlar e para sobreviver. O diabetes tipo 2 já é diferente. Ele começa normalmente com uma resistência à ação da insulina. Normalmente são pacientes adultos, depois de 40 anos, embora atualmente a gente já esteja vendo diabetes tipo 2 em adolescentes obesos por causa da obesidade infantil que tem aumentado. Mas basicamente acomete adultos, obesos, sedentários, com história na família e que inicialmente eles começam a ter uma resistência à ação dessa insulina, então eles ainda produzem insulina, mas ela não atua corretamente por causa do tecido gorduroso. Com o passar dos anos, é como se o pâncreas entrasse em exaustão, ele cansa de produzir insulina para tentar superar essa resistência e passa a não produzir insulina adequadamente. Mas não zera, ele sempre tem um residual. Então, são os pacientes que podem ser bem controlados apenas com algumas medicações, uma ou duas, medicação oral, mudança de estilo de vida, melhora nessa alimentação ou iniciar atividade física. Então, são pacientes que podem se controlar assim. Só que existe sim os diabéticos tipo 2 de longa data em que a medicação oral já passa a não fazer efeito. Então ele pode sim necessitar de insulina, mas continua sendo diabético tipo 2. As células do nosso organismo precisam de energia para se manterem em funcionamento. Essa energia vem da glicose, que precisa primeiro ser ingerida. Ela pode ser encontrada no açúcar e em todo tipo de carboidratos. Massa, batata, arroz. Depois a glicose precisa entrar nas células. Isso só é possível por causa da insulina. Esse hormônio faz com que a glicose passe do plasma do sangue para dentro das células. Este é o problema para os diabéticos. A glicose se acumula no plasma sanguíneo ao invés de entrar nas células. Quem é diabético deve testar os níveis de glicose no plasma sanguíneo várias vezes ao dia. Se a glicose está retida no plasma, ela não está alimentando as células. E este é o problema do diabetes. Geralmente, os pacientes usam para exame um dispositivo de punção que fura a ponta do dedo e tira o sangue. Com apenas uma gota, ele faz um exame rápido. Cada aparelho tem a sua própria fita, que a gente chama de tira-teste. Essa tira-teste ela é inserida no aparelho, né? E aí automaticamente ele já liga e solicita uma gota de sangue. Aí você vai fazer uma pequena perfuração com o dispositivo que normalmente vem em cada aparelho, que são agulhinhas muito finas. E uma vez disparado, ele já lança a gotinha de sangue no seu dedo e você coloca nessa tira-teste. Aí vai havendo uma reação química com as substâncias que existem nessa tira-teste. Essa reação química, ela lança uma corrente elétrica dentro do aparelho e ele traduz essa corrente elétrica no valor de glicemia. E o valor da glicemia aparece aqui no visor.
Para diagnosticar o diabetes, são feitos exames que medem a quantidade de glicose no sangue. Se o teste em jejum indicar um valor acima de 126 mg por decilitro, o paciente está na faixa de diabetes. Para garantir um bom nível de glicose no sangue, o desejável é que o valor fique abaixo de 100. Pensando em melhorar e facilitar essa medição para os diabéticos, alunos de Engenharia Eletrônica da PUC Minas desenvolveram no projeto de conclusão de curso um equipamento inédito, um medidor de glicemia menos invasivo que funciona sem precisar furar o dedo do paciente. A ideia é que se crie um equipamento que consiga monitorizar os níveis de glicemia em pacientes de unidade de terapia intensiva de uma forma pouco ou minimamente invasiva. Quanto maior é a gravidade dos pacientes em unidade de terapia intensiva, mais invasivo torna-se os métodos de diagnóstico. E o paciente acaba tendo consequências, sofrendo, no caso da glicemia. Normalmente a gente faz punção digital, então punções digitais repetitivas levam às polpas digitais com perdas de substâncias, perdas de sensibilidade. Então a ideia é a gente conseguir monitorizar a glicemia de forma menos agressiva. O mundo hoje ele é muito mais ligado à parte de eletrônica do que já foi no passado. E a eletrônica ela serve para isso, ela serve para dar suporte às outras demais áreas e está desenvolvendo soluções. Então, acho que o objetivo principal do engenheiro eletrônico hoje em dia é justamente essa. Ele tem que desenvolver soluções para as demais áreas. Neste aparelho, para conseguir a estimativa de glicose no sangue, é preciso observar a quantidade de calor, o fornecimento de oxigênio local e a concentração de glicose. Os 3 sinais que a gente vai pegar que advém do corpo humano são oximetria, fluxo e temperatura. Através de processamento de sinais, a gente consegue chegar em uma equação, uma função na realidade, que define a glicemia. Todo esse estudo que a gente fez no nosso projeto, ele é baseado num estudo numa universidade chinesa. Ele é um estudo novo de 2008. No caso da universidade, eles trataram muito mais da parte de sensores. Aqui a gente já está focando mais a parte de processamento. Então, a partir desses sinais recebidos, a gente pode estar fazendo esse processamento e obter o sinal de glicemia. Os primeiros trabalhos nessa área foram desenvolvidos por uma universidade chinesa. Depois de vários estudos, os pesquisadores orientais concluíram que era possível montar uma função matemática que tinha sempre como resultado o valor da glicemia da pessoa. Esta é a equação desenvolvida na universidade chinesa. A incógnita H é a temperatura corporal, BF é o fluxo sanguíneo e O é a oxigenação do sangue. As outras variáveis são determinadas previamente. O uso de todas essas variáveis traz uma vantagem a mais para esse monitor de glicemia. E para um equipamento pronto, é uma coisa que fica até mais... ele fica ideal, que a gente consegue não só dar o valor de glicemia, mas desses outros valores também, de oximetria, de fluxo, num só equipamento. Isso é uma coisa muito viável, porque você pode economizar espaço. No caso do objetivo do projeto, seria para pacientes em UTIs. A fórmula importada foi muito útil e sem ela o aparelho não poderia existir. Para conseguir unir medicina à engenharia e chegar a esse protótipo, foi necessária a organização dos estudantes. Foram 2 partes, né? Foram 2 grupos, então o meu grupo ficou com a parte de captação de sinais. A partir da oximetria de pulso, você consegue obter níveis do sinal de saturação do oxigênio e fluxo sanguíneo e temperatura do calor do corpo. Aí nós entregaríamos esses sinais para o outro grupo e eles processariam e iriam obter o valor da glicemia. Para a leitura dos dados, os pesquisadores desenvolveram também uma interface utilizando um software para que os gráficos que representam os resultados possam ser visualizados na tela de um computador. O medidor está em fase de testes e depende de vários fatores para ser comercializado.
Um deles é o financiamento. O que a gente vai fazer agora é ir atrás de essas entidades de fomento, tipo FAPEMIG, né, CNPq, né, para a gente tentar ver se consegue colocar, né, um protótipo mais próximo da realidade, para a gente começar a validar, né, os resultados. Esse foi um projeto pioneiro aqui na PUC na área médica, né? A gente está investindo nisso, a gente sentiu um apoio da PUC, a parceria com o Hospital Felício Roxo também foi uma coisa que ajudou bastante ao desenvolvimento dos 2 projetos, né? E o que faltou foi a gente conseguir fazer a integração. Infelizmente, com os recursos que a gente tinha disponível no momento, a gente não conseguiu fazer essa integração, né? Então, para próximas etapas seria fazer justamente uma integração dos 2 projetos e tentar investir mais na parte de sensoriamento, que é uma parte mais cara do projeto em si. Enquanto o investimento não acontece, a parte da recepção de sinais continua sendo desenvolvida. Os alunos usam um copo de água para simular os sinais de temperatura corporal, fluxo e oxigenação do sangue. Assim, eles podem trabalhar no aparelho que recebe os sinais, transforma em valores e aplicam a função matemática. O próximo desafio do grupo que desenvolveu esse projeto é completar o protótipo com sensores. Só assim o monitor de glicemia vai poder se transformar em produto e ser usado para o controle do diabetes. É agradável, né, ter essa oportunidade, né, de ajudar as pessoas de alguma forma, né, de facilitar, né, a vida. A gente sabe como é que é o problema de quem é diabético, que tem que ter esse controle, né, e esse aparelho mostra assim, de uma forma tranquila, né, para o paciente. Ele pode controlar continuamente, né, qual que é o nível de glicemia que ele possui naquele momento, né, e fazer a dosagem adequada. O diabetes é uma doença que mais cresce no mundo. Ela já é considerada a epidemia do século e afeta cerca de 284 milhões de pessoas. O Brasil ocupa o 5º lugar na lista de nações com maior número de portadores da doença. É essencial para a saúde manter os níveis de glicose sob controle. Se a doença não for monitorada, pode causar vários outros problemas de saúde, como glaucoma, lesões nervosas, doenças do coração e até amputação de membros. Os vasos sanguíneos, eles não são preparados para que se passe sangue com alto teor de açúcar. Esse açúcar em excesso na corrente sanguínea, ao passar pelos vasos, ele vai lesando as suas paredes. Então, todos os locais vascularizados vão sofrer com essa glicose alta no sangue. Ou seja, os vasos da retina, causando então a retinopatia diabética, os vasos que circulam pelos rins, causando os problemas renais que o diabetes tem, os nervos, os membros inferiores, então dão aqueles problemas nos pés, né? Coronarianos, né? Existe uma grande propensão do diabético apresentar aterosclerose, infartos, derrames cerebrais. Os sintomas, eles aparecem muito antes das complicações, ou muitas vezes não aparecem. No caso do diabético tipo 1, é muito fácil, os sintomas são floridos, o paciente se sente mal. Eu acho que o grande problema, e que tem causado esse grande problema, que é o de saúde pública, é o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 ele é muito pouco sintomático. O paciente fica anos com uma glicemia de 200, 180, isso não dá sintoma. Quando a gente fala dos sintomas clássicos, que são sede excessiva, o paciente bebe muita água, começa a perder peso, vai muito ao banheiro, tem fraqueza, dores de membros inferiores. Isso, a gente já está falando de uma glicemia bem alta. Essa também é fácil, o paciente vai ao médico com essas queixas, ele detecta, começa o tratamento, se o paciente aderir, beleza, ele está livre das complicações, ou pelo menos retardando as complicações. De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, o número de diabéticos pode chegar a 360 milhões em 2030.
O Eureka de hoje fica por aqui. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, é só escrever pra gente. O endereço é eureka@pucminas.br. Até o próximo programa!